Bom dia, Capelli. Bom dia, Azenha, bom dia, Felipe, Plínio. Uma alegria poder conversar com vocês. Bom dia, Capelli. Obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Aliás, uma das questões que eu chamei o Capelli, viu, gente? Já vou para a parte mais quente aí, que é justamente um tweet que ele fez agora há pouquinho sobre um fato novo que a gente está conhecendo hoje, conheceu hoje, né? Sobre aquela obscura aquisição que o Banco de Brasília, né, Capelli, tem feito do Banco Master, um banco falido que está sendo comprado pelo Ibanez Rocha com recursos públicos, e parece que saiu uma notícia aí na mídia liberal de que agora está tudo certo e que vai ser fechada a compra. Então, diante disso, o Capelli anunciou que vai entrar com uma representação. Eu queria que ele explicasse um pouquinho para a gente aí como é que, se já entrou primeiro, né, e o que diz essa representação. Viu, Capelli? Obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Veja, Plínio, a situação ficou mais grave, tá? Até então, a gente estava tratando de uma compra inexplicável por 2 bilhões de reais pelo BRB, pelo Banco de Brasília, cujo acionista majoritário é o governo de Brasília, portanto, o povo do Distrito Federal, estava comprando o BRB do seu governador Ibanez Rocha por 2 bilhões de reais do povo de Brasília, 49% do controle do Master. Isso porque é um banco todo enrolado, envolvido em confusões para todos os lados. Isso por si só já era um escândalo, já é um escândalo. Agora a situação ficou mais grave, por quê? Porque, segundo informações divulgadas pelos jornalistas Lauro Jardim e Malu Gaspar, na análise da operação entre o BRB e o Master, o Banco Central encontrou mais de 11 bilhões de reais em operações suspeitas, feitas entre esses dois bancos ao longo de 2024. E eu vou além. As informações que eu recebi são que o BRB pagou 11 bilhões de reais por ativos do Banco Master que valem, no máximo, 3 bilhões de reais. Essas informações forem verdadeiras, nós estamos diante de uma fraude contra o sistema financeiro nacional, contra o Banco de Brasília, da ordem de 8 bilhões de reais. E se essas informações forem verdadeiras, não resta ao Banco Central outra alternativa que não seja decretar a intervenção no Banco Master, a intervenção do Banco de Brasília, no BRB, afastar os seus dirigentes e responsabilizá-los criminalmente pelo que está acontecendo. Então, eu estou entrando com representações na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e na Controladoria Geral da União, exigindo apuração sobre essas informações para que se verifique se tudo isso é verdadeiro. Porque, se for verdadeiro, isso também impõe aos diretores do Banco Central que tomem medidas. O Banco Central é um órgão técnico, não cabe a ele qualquer avaliação política ou sofrer qualquer pressão política sobre essa análise. A análise é técnica, são números. Se houve uma operação com um rombo de 8 bilhões, cabe ao Banco Central agir, sob o risco de responder por prevaricação. É interessante que é justamente o valor que estava precisando para fechar a conta lá do Master, né, Capelli? E tem uma questão que eu acho que é interessante trazer, porque o Capelli falou das pessoas que têm que ser responsabilizadas, né? Hoje o Banco Master, ele é administrado por um compadre aí do Ibanez Rocha, né? E é interessante, viu, que no começo, Capelli, eu fui levantar, e quem que é esse novo, o Vorcar, o Daniel Vorcar, que é o dono do banco,
Ele é conhecido como o Lobo da Faria Lima, né? Ele é uma pessoa extravagante. E o sócio dele é casado com a Flávia Arruda, ex-esposa do Arruda, governador do estado. Então a gente vê que é um conluio de um grupo político que há muito tempo já está no poder aqui no Distrito Federal, né, Capelli? Veja, essas confusões do Master não começaram de agora, vieram de antes. O que se diz é que, inclusive, a atuação do senador Ciro Nogueira, de que ele tentou, ao ampliar o teto de garantia do FGC no Senado Federal, sair de 250 mil para 1 milhão por operação, que ele fez isso na época, a pedido do Vorcaro. Vamos lembrar que Ciro Nogueira é senador pelo Piauí e que ele tem muita proximidade com Ibanez Rocha, que também tem todo o seu histórico familiar no Piauí. Esses elementos agora tem um outro link, que é Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda, ex-esposa de Arruda, que é casada com Augusto, baiano, sócio de Vorcaro. Então, veja, tem gente graúda envolvida nessas confusões do Banco Master e tudo indica que a gente está diante de um dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil. Por isso, a gente exige que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal e que a Controladoria Geral da União verifique. De um lado, verifique se há crime contra o sistema financeiro. Do outro, verifique se há prevaricação por parte de servidores públicos que, diante da constatação do fato, precisam agir. É um novo Banestado, viu, Azenha? É incrível isso. O Capelli, quem é que está ganhando nessa maracutaia? E é o Ibanez? Joga um pouco de luz nessa sombra do que está por trás dessa transação. Veja, Zenha, quem tem que responder se há desvio, se há gente ganhando dinheiro, se há comissão, é o Ministério Público Federal, é a Polícia Federal. Por isso eu estou pedindo a investigação para verificar esses fatos. Mas o que circula aqui em Brasília é que tem gente ganhando comissões milionárias, de centenas, dezenas de milhões de reais nessa operação absolutamente injustificável entre o BRB e o Banco Master. Veja, o BRB foi criado para ser um banco de desenvolvimento, para fornecer crédito barato, para gerar desenvolvimento aqui no Distrito Federal, nessa região. Por que o BRB está se metendo numa operação de salvamento de um banco todo enrolado? É muito suspeito tudo isso que está acontecendo. E hoje sai a notícia de que há um racha no Banco Central, porque uma parte do Banco Central se recusa a aprovar esse escândalo. Então, é muito grave o que está acontecendo, e eu espero, sinceramente, que o Banco Central tenha juízo e não seja arrastado, não vire sócio de um dos maiores escândalos financeiros da história do Brasil, ao que tudo indica. É impressionante, viu? Impressionante. O Capelli, eu queria mudar um pouco a pauta aí, aproveitar o Capelli que está presidindo aí a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né? Para a gente falar um pouquinho também do que está acontecendo nesse cenário internacional. A gente está 3 dias aí de possíveis sanções aí que vão ser decretadas sobre o governo brasileiro. O Capelli que trabalha junto com o Alckmin ali, né? Tem muito contato com o Geraldo Alckmin. Queria ver como é que você está vendo esse cenário agora, né? Tem muita gente falando, a oposição fica nessa, né? Porque o Lula tem que ligar para o Trump. E a gente tem visto que não tem saído acordo nenhum, né? Só lacração nas redes lá com o Trump quando vai algum chefe de Estado, como aconteceu com a Ursula von der Leyen esses dias. Eu queria ver contigo aí, como é que você está vendo esse cenário e como é que você acredita que o governo deve agir caso essas medidas mesmo, que é uma questão política que eles estão colocando, como uma chantagem aí, né, entrem em vigor, hein, Capelli? Veja, eu acho, primeiro, que o governo brasileiro, o presidente Lula, o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin,
tem agido muito bem, reafirmado a soberania nacional e agido com absoluta prudência, com pragmatismo, com equilíbrio. Há um ataque grosseiro à soberania nacional, você tem que responder com equilíbrio, com calma, com pragmatismo. Veja, até sexta-feira, muita coisa pode acontecer. Quer dizer, Donald Trump tem se revelado um jogador muito agressivo, né? E tem blefado muitas vezes para forçar negociações. Então, eu creio que o Brasil, como tem se comportado até agora, tem que agir com muita prudência, esperar ver o que vai acontecer exatamente na sexta-feira, se isso vai acontecer, e, a partir disso, estudar medidas que não amplifiquem qualquer conflito, mas que preservem os interesses das empresas brasileiras, né? Veja, o impacto desse tarifaço, se confirmado, é um impacto importante, mas que não é um impacto estrutural na economia brasileira. A gente está falando aí de 0,3% do PIB do país. Então, é um impacto importante, volto a dizer, mas não é nada que gere uma desestruturação da economia brasileira, que tem uma balança comercial muito diversificada. E, com certeza, boa parte dessas exportações vão passar a ser, se a tarifa confirmada, a ser acomodadas nas relações com outros países. Ontem mesmo, eu recebi aqui um conjunto de empresários que me relataram que já foram procurados pela Embaixada da China, se colocando à inteira disposição para realinhar as exportações que iam para os Estados Unidos para a China. Então, veja, claro que esse realinhamento não se dá de uma hora para outra. A gente espera que essas tarifas não se confirmem, porque os Estados Unidos é um parceiro comercial importante do Brasil, mas o Brasil tem que estar preparado para tudo, inclusive para o realinhamento, né? Então, prudência, reafirmação da soberania, conversando, dialogando com os empresários, tentando abrir negociação. O embaixador, nosso ministro, o chanceler Mauro Vieira, está nos Estados Unidos. O vice-presidente, nosso ministro Geraldo Alckmin, tem se colocado aí à disposição para fazer contatos com os negociadores norte-americanos. Então, vamos aguardar. Com o Donald Trump, até sexta-feira, é muito tempo ainda. Pastor Pazenha aqui, antes vou te mandar um abraço, e o Capelli, o João Pedro, nosso amigo, que é artista, que está sempre aqui com a gente, falando que mandou uns desenhos para você, que ele está entrando para a política e logo vai estar em Brasília para te ver de novo. É um queridão. Um beijo, João Pedro. Muito bom. Capelli, voltando a essa questão aí da negociação, é a notícia mais importante, obviamente, os empresários muito preocupados. Agora, Capelli está vendo um racha político em função das tarifas, né? Um racha que a gente abordou hoje no programa, muito grande, entre os próprios bolsonaristas. Pastor Malafaia andou atacando os governadores, né? Citou nominalmente Zema, Caiado, Tarcísio e um quarto governador, e o Ratinho, por eles não irem para cima do Supremo Tribunal Federal, etc. e tal. E lá em Washington, a gente também mostrou uma imagem agora do senador Jacques Wagner, líder, importante liderança do PT, na mesmo lado da mesa, na Embaixada Brasileira, conversando com colegas parlamentares americanos, do senador astronauta lá da minha cidade de Bauru. Então, parece que está criando um racha aí, né? Entre a própria direita brasileira, porque ninguém rasga dinheiro, a não ser o Eduardo Bolsonaro, né, Capelli? Que rasga dinheiro, porque ninguém rasga dinheiro. Mas ele rasga porque não é dele, né, Capelli? É nosso. Veja, Zenha, é inadmissível, e por isso uma parte da direita, da centro-direita, está descolando do bolsonarismo. Isso é bom para o Brasil. Isolar a extrema-direita é muito bom para o Brasil. Porque, veja, é inadmissível
atacar a soberania nacional, prejudicar as empresas brasileiras, prejudicar os trabalhadores brasileiros em função da ambição desmedida por poder de uma família. Então, isso não fica de pé, né? Você não citou, mas o próprio governador de São Paulo recuou, né? Uhum. Ele, depois de passar, ter um papelão, né? Quer dizer, o governo de São Paulo é o principal. São Paulo é o principal polo industrial do Brasil. Aí o governador de São Paulo, governador de um estado do estado mais poderoso do Brasil, em vez de defender a indústria, passou um tempo posando de assessor de luxo da família Bolsonaro. Veja, é uma posição constrangedora, para usar uma palavra educada, né? Então, eu acho que isso é natural. Por quê? Porque ninguém em sã consciência, seja de direita, de centro ou de esquerda, pode concordar com as barbaridades que a família Bolsonaro está perpetrando nesse momento contra o interesse nacional, né? Vejam vocês que até Mourão se pronunciou contra as loucuras, contra a irresponsabilidade da família Bolsonaro. Muito bem. Ô Capelli, eu só fiquei curioso aí. Então, ontem teve empresário chinês, empresário brasileiro, né, que você conversou e a China já está abrindo esses mercados. Você pode falar para a gente um pouco mais detalhado sobre isso? Quem foi, qual o ramo aí, pelo menos? Não, veja, Plínio, eu não posso dar detalhe, porque ele me pediu, os empresários me pediram reserva, mas eles foram procurados já pela Embaixada da China, se colocando à inteira disposição para abrir canais de comércio para que os produtos que antes iam para os Estados Unidos passem a ir para a China, né? Veja, o Brasil não é um país qualquer, o Brasil é um país forte, poderoso, é um líder regional importante no mundo. Então, quando ele é atacado por uma nação estrangeira, é claro que outras nações veem nesse evento uma oportunidade de ampliar para ampliar as relações com o Brasil. Então, eu vi com naturalidade e acho que isso vai continuar acontecendo. A informação é essa: a China está numa postura muito agressiva, procurando empresários brasileiros e se oferecendo como destino para a reacomodação dessas exportações. Muito importante isso, né, Azenha, que a gente tem visto aí, ainda mais nesse momento, né, Capelli? Mais alguma pergunta aí, Azenha? Eu tenho uma pergunta final para o Capelli, que é sobre as eleições do ano que vem, Capelli. Você, pré-candidato ao governo do Distrito Federal, está sentindo... Como que você está sentindo? Porque tem muita gente, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente acabou de comentar, Capelli, que o Tarcísio perdeu muita força nesses últimos tempos. A história do bonezinho, os problemas de segurança pública que não está resolvido em São Paulo, pelo contrário, tem escândalos. Então, assim, tem muita gente enxergando, Capelli, que o ano que vem pode ser melhor para a esquerda do que se imaginava. E como está a sua campanha em Brasília? Tem gente aqui no chat dizendo que você já é governador, mas eu não gosto de cantar vitória antes da hora, não. Veja, Zenha, eu fiquei muito honrado quando o meu partido, que é o PSB, me procurou e propôs que o lançamento da minha pré-candidatura ao governo do Distrito Federal. Claro que isso está muito longe ainda, muita coisa vai acontecer até lá, mas eu tenho trabalhado muito, principalmente num desafio, Azenha, que eu acho que esse é o desafio central do nosso campo, que é dialogar com o povo. O nosso campo, na minha opinião, ficou durante muito tempo um pouco distante do povo. Então, acho que isso que é decisivo. Eu tenho feito muito isso nos horários aí que eu tenho disponíveis, procurado conversar muito com o povo, construindo o fortalecimento desse campo para 2026. Mas, claro que a minha atividade central continua sendo trabalhar aqui na agência e ajudar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, a consolidar a política industrial que está gerando desenvolvimento e empregos
para o país. Eu vejo que nós temos tudo para ter uma forte reeleição do presidente Lula. Eu, recentemente, fiz algumas viagens com o presidente pelo país. O presidente está muito determinado, trabalhando muito, é um governo com muitas entregas. Então, eu estou muito confiante com o resultado do ano que vem. E acho que esses ataques estrangeiros estão servindo para abrir os olhos de algumas pessoas e unir a população em torno da soberania nacional, o que é muito bom para o nosso país. Então, estou muito confiante com 2026 e trabalhando muito. A Tânia Yasmin te pergunta, Capelli, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui uma pergunta. Por que não incentivar a venda desses produtos que não estão indo nos Estados Unidos para o Brasil para reduzir preços? Inclusive, eu já ouvi que esses preços estariam caindo, quer dizer, o café, suco de laranja. A Tânia fez essa pergunta a você. Veja, essa é uma tendência natural, mas em alguns setores, o Brasil tem um potencial para reforçar o mercado interno e ainda assim exportar, né? Então, abrir novas rotas de comércio é sempre importante para o país. É isso, né, Plínio? É isso aí, viu? Eu quero agradecer ao Capelli. Tem alguma pergunta, professor? Não, estou satisfeito, Capelli. É sempre bom te ver aqui. Só queria te cumprimentar mesmo. A imagem que eu sempre tenho do Capelli é aquela imagem lá do 8 de janeiro, que para mim é uma das grandes imagens da sua carreira, viu, Capelli? Aquilo ficou, acho que no imaginário público e vai permanecer. Não, obrigado. Eu aproveito até para dizer que tá no ar o livro que eu lancei, o 8 de janeiro, que o Brasil não viu. Está disponível nas livrarias e está também nas plataformas digitais. Eu fiz questão, Felipe, de fazer um registro histórico no livro sobre tudo que aconteceu no dia 8 e nos 23 dias da intervenção federal. Então, tem muitos relatos inéditos, muitos bastidores, muita reflexão sobre as decisões que a gente tomou, por que tomou, enfim. Então, é um apanhado histórico muito interessante, um registro, né? Para que jamais se repita. Então, deixo aí a sugestão para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse período. 8 de janeiro, que o Brasil não viu, é o livro, está disponível. Capelli, que já entrou para a história do Brasil por esse, né? E quem sabe será o nosso governador lá em Distrito Federal no ano que vem, para uma segunda fase de sua vida política. Obrigado, Capelli, por ter estado conosco. Obrigado, Azenha, obrigado, Plínio, obrigado, Felipe. Sempre um prazer conversar com vocês. Grande abraço. Um abraço, Capelli.